Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso amado TatiCast. Meu nome é Tati Rodrigues, sou mentora e empresária há mais de 15 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Ative as notificações e deixe seu like. Hoje, o TatiCast recebe uma mulher com uma linda história e cheia de propósito. Trabalhou anos na indústria da moda e hoje constrói sua própria marca com muita identidade. Ela é consultora de imagem e empreendedora. Nossa convidada hoje é a Diandre Cruz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati, pela oportunidade de estar aqui com você. Que incrível! Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre como que é essa parte da moda, como essa parte do visagismo integrado aqui a tudo que a gente tem disposto hoje com tantas técnicas pode mudar e transformar a vida de pessoas. Você foi uma pessoa que transformou minha vida. Eu vou falar mesmo que ela não é uma convidada, ela é uma pessoa que me transformou. E não tem como ser diferente, falar diferente disso. Por muito tempo a gente passa sem esse lugar de poder entender como funciona o estilo, a presença, o que você quer comunicar com o seu jeito. As pessoas elas não nascem sabendo e muitas vezes isso foge da rotina de muita gente. Eu me senti muito tempo perdida, só usava uma cor e aí você chegou na minha vida meio que de repente e foi uma grande transformação. Eu falo que a Tati foi o meu maior case de sucesso, porque assim, foi uma transformação muito nítida, né, e muito bonita, porque a consultoria de imagem, ela não é só sobre a gente impor padrões para as pessoas. Então, você tem que usar uma calça assim, um blazer assado. Não, é a gente trazer a essência da pessoa. E eu acho que a gente conseguiu muito isso em você, né? Vocês vão se surpreender com esse bate-papo. Mas antes da gente começar, quem é a Diandre por trás dessa profissional e quem é a Diandre profissional? Tá, vamos lá. A Diandre é uma empreendedora. Muito determinada, eu diria, porque eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos e do que eu quis. Comecei minha faculdade de moda, eu acredito muito que por inspiração da minha mãe. Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade de têxtil e moda na USP, fiz mestrado lá também. Na USP porque, também. Inclusive, um dos meus sonhos é dar aula sobre moda, porque eu amo falar sobre moda. Incrível! E aí é isso, acho que eu decidi também, em parte, fazer a faculdade de moda muito por influência da minha mãe. Sempre se vestiu muito bem, fazia bolsas, sempre nesse meio, sabe, colorido, sempre vi muitos tecidos em volta de mim. Então, eu acho que foi alguma coisa que me trouxe essa vontade, me despertou esse desejo, né? E aí eu fiz essa faculdade, não foi fácil, porque foi também meio a uma separação dos meus pais, eu perdi o meu avô, que era a minha base, tudo pra mim. Então, sabe quando vai acontecendo tudo ao mesmo tempo? Mas é isso, a gente persistir no que a gente tem de vontade, né, dos nossos sonhos. A faculdade de moda, muitas vezes ali, não sei como que tá hoje, mas é uma coisa meio que desejada, né? Tem muito glamour, mas na prática é muito diferente. O que é a prática da faculdade de moda e na USP? A USP, em específico, eles consideram o curso como têxtil e moda. Então, a gente vê muito a parte da indústria, de como faz o tecido, estampas, a química, a parte de tingimento. Não é só como muitas faculdades trazem só a parte do estilo, né? Porque muita gente acha que faculdade de moda é só se vestir bem, saber... Explica pra gente o que é a faculdade de moda. Então, é isso. É a gente aprender desde a origem do tecido, como que a gente desenvolve uma coleção. Então, qual é toda a pesquisa de tendência que a gente tem que fazer por trás para poder desenvolver uma coleção. E, por incrível que pareça, a consultoria de imagem, ela não está dentro da faculdade de moda. É um curso que eu fiz à parte para poder me especializar. Porque a faculdade de moda ela é muito isso, principalmente a que eu fiz, essa parte da indústria têxtil e da parte do estilismo, de desenvolver coleções, né? E aí a consultoria de imagem é uma área que eu sempre fui apaixonada e eu senti muita necessidade de trazer isso para o meu dia a dia, porque eu comecei montando a minha marca, o meu ateliê. E eu senti essa necessidade nas minhas clientes, de entenderem um pouco mais de como combinar, o que valoriza o biotipo dela. E aí eu acabei indo me especializar nisso e eu simplesmente me apaixonei, porque hoje é a área que eu mais sou apaixonada da moda. Que incrível. E você ter esse domínio sobre essa parte têxtil,
contribui de uma forma diferenciada? Faz toda a diferença, Tati, porque a maioria das faculdades, elas não dão esse suporte na parte têxtil, é algo muito superficial. E na USP tem toda essa parte de pesquisa de têxtil. Eu mesmo desenvolvi projetos científicos na parte têxtil, para você ter ideia, com fibras de alginato, que é uma alga marinha. Uau. Então, trazer isso, todo esse aporte ali para uma marca, até quando eu fui para o mercado de trabalho mesmo, trabalhando numa empresa, você entender ali do algodão, da matéria-prima, faz toda a diferença na hora de compor uma coleção. Ter domínio sobre essa parte têxtil traz esse valor agregado na sua entrega, né? Você consegue evoluir junto com essa sua cliente e ela se torna tem mais habilidade nas escolhas. Eu falo por mim, porque quando eu nunca vestia tecidos acetinados e dentro da nossa consultoria, quando eu senti o valor disso e como esse tecido acetinado me caía bem, falei, gente... E mais do que a matéria-prima, que é essencial quando a gente está comprando uma peça, né, para a gente saber a questão de durabilidade, respirabilidade da peça. No seu caso, essa questão dos tecidos acetinados tem muito a ver com a sua cartela de cores, né? Porque... E o que são as cartelas de cores? As cartelas de cores, elas são basicamente as cores que vão mais te valorizar. E a gente descobre a partir do seu subtom de pele. Então, eu faço toda uma análise com, você lembra, né? Com a luz apropriada, com tecidos apropriados, com características específicas. E a gente vai analisando como a sua pele reage a essas cores. E aí, a gente determina numa cartela de cores. São 12 ao todo, né? A gente fala que elas são baseadas nas estações do ano. São 12 cartelas? Eu trabalho com o método sazonal expandido. Ai, calma, porque agora me deu branco. Não tem importância. São 12 cartelas, amigas. Isso. E aí São 12 cartelas, elas são baseadas nas estações do ano. Então, elas levam o nome de primavera, outono, verão, inverno. E não quer dizer que cada estação do ano você vai ter uma cartela, que é uma pergunta muito frequente. Nossa, é verdade. Cada estação do ano tem uma cartela? É uma cartela para o resto da vida, ela não muda. E o que elas recebem esse nome justamente por quê? Porque primavera, quando a gente pensa numa paisagem de primavera, a gente pensa em tudo muito colorido, cores vivas, as flores, né, com vermelho, rosa, verde, e é essa característica que vem para a cartela. Uma paisagem, por exemplo, de outono, quando a gente pensa naquela paisagem de outono europeu, né? Tudo mais tons terrosos, os tons com marrom, verde, laranja. Então, são essas características que carregam na cartela. Essa característica você traz dessa análise. Eu achava, antes da gente fazer essa consultoria, que vinha assim dos meus gostos. É assim, eu costumo dizer que a gente tem a nossa cartela, mas às vezes, se o seu gosto pessoal, a sua personalidade, por exemplo, sua cartela é toda colorida, mas se você me disser, ai não, eu quero eu tenho uma personalidade mais recatada, mais séria, eu quero algo mais elegante. Então, a gente consegue conduzir as cores da sua cartela para o que vai representar a sua imagem, para a imagem que você quer passar. Então, a cartela não é algo para te engessar, é muito pelo contrário, é para você ter esse autoconhecimento, de saber o que te valoriza, a cor de cabelo que você vai conseguir usar, que vai te dar um brilho, um batom correto, né, a maquiagem correta. E é isso, não é para te engessar, é para te libertar, você ter esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento traz para a gente esse lugar da gente se ver em várias cores. Porque eu vejo que tem pessoas que elas ficam replicando as mesmas cores. Essa falta de liberdade, né, de poder, eu posso usar um laranja, eu posso usar um rosa. E por que esses tons combinam comigo? Como que é feita essa análise? Que técnica que você usa? Eu sei que você fez... É porque, assim, quando ela fez comigo, eu fiquei meio que sem entender ali um pouco. É porque é muita informação, Era muita informação. Para a gente depois também explicar como que funciona essa análise. Eu uso o método sazonal expandido. Então, como eu falei, são 12 cartelas de cores. Aqueles paninhos, A gente vai passando os panos, tecidos na frente do seu rosto. Os tons. Isso, tons quentes, tinha hora que eu tinha tons olheira frios. E tinha hora que eu não tinha olheira. Eu falo que parece um filtro do Instagram. Conforme você vai passando o tecido da cor que te valoriza. Então, a gente analisa tons quentes e tons frios, cores escuras e cores claras, cores mais brilhantes, mais vibrantes e cores mais opacas. Então, isso tudo são características que definem a sua cartela e a gente vai definir ali o que vai te valorizar. No seu caso, por exemplo, a gente definiu que era primavera brilhante. A gente definiu, você define junto com a pessoa, assim, ela tem que se sentir bem,
você vê esse reflexo dessa cor na imagem dela, você orienta ela. Quem definiu isso? Claro, É eu isso vou que- conduzindo a cliente, porque eu já tenho o olhar treinado para isso, mas eu acho de extrema importância que a cliente consiga enxergar esses efeitos. Então, enxergue o tecido que está ali te deixando mais iluminada. Eu sempre costumo perguntar para a cliente, tem alguma coisa no seu rosto que te incomoda? Uma manchinha, uma linha de expressão? Para a gente poder observar qual tecido que vai salientar o que ela não gosta e qual vai disfarçar. Porque é isso também que determina, né, a sua cartela, o que vai te deixar mais iluminada, com a pele mais homogênea. E é de extrema importância que a cliente se sinta bonita, né? Antes da gente fazer a nossa consultoria, eu lembro que ela mandou um questionário imenso para mim. Falo, não tenho tempo nem para comer, eu vou responder isso. Eu respondi, gente, eu respondi com carinho, que eu via que tinha muita importância, que são muitos detalhes que as pessoas elas acham que é só escolher a cor e não é. É que é mais do que sobre roupa, né, Tati? A questão da consultoria de imagem, ela envolve autoconhecimento da sua personalidade. A gente precisa entender a sua rotina, o que você gosta, o que você não gosta. É um conjunto de coisas e entender a imagem que você quer passar. Porque a nossa imagem não é só você usar a sua cartela de cores. Não é só você colocar ali uma roupa que eu pedi para você colocar. É você entender a sua essência e que elementos nas roupas a gente consegue trazer para você poder passar essa imagem. Aí você me perguntou, que imagem você quer passar? E eu fiquei, que imagem eu quero passar? Pois é. Autoconhecimento. E aí eu comecei a pensar sobre poder, sobre autoridade, sobre sensualidade, mas não ser muito piriguete. Então, assim, comecei a ajustar o que eu queria ser no meio profissional. O que eu queria ser, a imagem que eu queria passar quando eu estivesse ali no meu momento como mãe. Que imagem eu queria passar no meu momento família. Que imagem eu quero passar no meu momento de lazer, de diversão. Então, tudo isso pesou muito dentro da nossa consultoria para essa comunicação estar muito explícita dentro da roupa. Porque eu acho que as pessoas elas perdem muito tempo escolhendo roupa, montando look, porque elas se sentem perdidas exatamente desse lugar que elas não conseguem comunicar. E é mais do que isso, né? Às vezes as pessoas se vestem sem propósito, porque a maioria das pessoas não param para pensar que imagem eu quero passar para o mundo. Então, assim, às vezes um simples batom vermelho que você coloca, você já muda toda a imagem para quem está te vendo. Então, são elementos que às vezes a gente não entende essa importância. Não sabe por quê. Não sabe, né? Gente, eu tive aula com ela. A gente fez compras. Tem a aula lá de montagem de looks. Teve momentos de fazer mala. Então, eu comecei, entrando no profissional, comecei a viajar muito. Então, assim, quando você for viajar, qual o momento que vai estar lá, né? Não é só sobre, é uma viagem, um evento profissional. É um evento que vai ter um momento de lazer, um evento família. Então, assim, para cada mala, no começo, ela me orientou muito. E a mala de viagem é algo que tem muitas dúvidas, né? Normalmente eu recebo muitas perguntas, porque a gente tem que levar em consideração o clima, a cultura do local, qual vai ser o seu roteiro. Então, são vários fatores que a gente tem que trazer ali, levar em consideração para montar uma mala de viagem funcional, né? Uma mala de viagem funcional e dentro disso tudo acrescentar os acessórios. Os vários sapatos que você queria levar. Os vários sapatos. Não precisa levar vários. Mas os acessórios são o glamour, né, da peça. A peça, eu falava, gente, ela ia colocava um cinto. Mudava todo o estilo. Eu falo que os acessórios fazem toda a diferença. A comunicação da roupa muda totalmente. Totalmente. O poder dos acessórios, né? Os acessórios, assim, dependendo da cor do acessório, o estilo do acessório, você também vai passar uma mensagem. Na realidade, tudo na gente comunica alguma coisa. Então, desde o corte de cabelo, a cor do seu cabelo, o acessório que você está usando, o formato da sua roupa, se tem mais linhas retas, mais linhas curvas, tudo comunica. Então, eu costumo falar que às vezes tem gente que fala, né? Ai, não, eu não ligo para minha imagem, tanto faz o que eu estou vestindo. Até essa pessoa, na hora de escolher uma roupa, mesmo sem a intenção, ela está passando uma imagem. Então, ela pode negar, mas ela está passando uma imagem. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e entender isso, né? O que a gente vai passar para os outros. Porque você pode, eu tenho casos, né, de clientes que conseguiram uma promoção no trabalho por conta da consultoria de imagem, que mudou a imagem que está passando. Às vezes de uma pessoa que não parece profissional, que não tem conhecimento, mas colocando a roupa certa, se posicionando de uma forma diferente, conseguiu uma promoção. Você acredita que, assim, quando a gente escolhe a roupa, dentro também muda? Totalmente. E, assim, a gente também reflete o nosso interior, porque às vezes a gente não tá ali tão bem, acorda naqueles dias que a gente só quer ficar de pijama, se a gente coloca uma cor que a gente se sente bem, que nos valoriza, uma roupa que a gente gosta,
tem o poder de mudar o nosso humor. Muda o nosso humor, as pessoas nos veem diferente, isso reflete, entra e a Exatamente. gente começa a fazer essa Assim troca. como tem muito essa relação, né? Por isso que eu falo, é muita parte da psicologia. Se você tá com uma roupa que você se sente bem, mas você recebeu uma notícia ruim no meio do dia, muitas vezes aquela roupa você não consegue nem usar mais, porque você acaba associando com aquele evento ruim. Caramba! E vice-versa. Às vezes você sai de casa não se sentindo tão bem, mas, digamos, recebeu uma promoção no trabalho no meio do dia. Você já vai se sentir com a melhor roupa do mundo. Então tá tudo muito ligado. Gente, eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu tenho umas roupas que eu falo assim, velho, esse é o meu look da sorte. Quem tá lá em casa sabe, fala, esse é meu brinco da sorte. Exatamente. Eu começo a mantrar umas coisas assim que dão certo, viu? Por quê? Porque talvez seja esse Às o vezes lugar. aconteceu alguma coisa muito boa Com quando você tava certeza, usando. eu tava usando aquele brinco e aconteceu uma coisa muito boa. E eu falo, foi porque eu ganhei esse brinco da minha amiga, tinha uma energia. Olha, começa a fazer essa Exatamente. conexão. E aquele brinco, pra mim, é lindo, é maravilhoso. E aquela roupa se torna especial. E eu nunca tinha pensado E é nisso. isso, não são só roupas, né? Elas trazem mensagens. E se a gente parar pra pensar, a gente usa a roupa a maior parte do tempo. A gente tá sempre vestindo alguma coisa. Seja um pijama ou não, a gente tá com alguma coisa. A roupa é a nossa segunda pele. Então a gente precisa pensar sobre isso. O que a gente vai usar? A gente Vamos precisa falar se sentir isso bem. de novo? A roupa é a meu nossa Deus. segunda pele. Agora Vocês estão fazendo o que com a segunda pele de vocês? Vestindo a mesma roupa? É o mesmo a preto nossa e segunda pele. básico, Exatamente. né? Então a gente precisa mostrar pro mundo quem nós somos, né? Que pele que você está usando? Eu gostei disso agora. Sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas grandiosíssimas, sabe? E elas não dão atenção a Exato. isso. E elas começam a entrar em lugares que elas ficam mais depressas. E eu falo assim, gente, é totalmente o estilo que ela está usando. Tá? A pessoa, ela tem tudo. Exatamente. Ela tem um lugar de sucesso. Mas tudo que ela faz para ela, está tudo deprimindo, sabe? Às vezes o jeito, a postura dela. Exato. Então, quando ela começa a se posicionar de uma forma diferente, estratégica, e começa a trazer esses elementos que vai trazer para o seu interior essa comunicação de força, dessa cor, desse acessório, ela começa a se tornar mais confiante. Não só na parte que a gente fala dessa harmonização, do corte do cabelo, mas a moda. As pessoas, eu acho que elas colocam a moda num lugar de... Futilidade. Ai, é isso. E é isso, as pessoas, enquanto encararem a moda, as roupas como algo fútil, elas não vão conseguir passar uma imagem, porque querendo ou não, tá ligado, as pessoas têm que aceitar isso. A gente transmite, tudo comunica, Tati. Então, assim, a cor da roupa que eu escolhi hoje tá passando uma mensagem, a cor dos meus acessórios tá passando uma mensagem, por mais que não seja intencional, às vezes, a gente passa mensagens, né? A gente comunica e a gente passa que é a nossa essência, quem nós somos. Passa totalmente. E a gente vê pessoas assim, que elas começam a replicar, né, mais do mesmo. Muitas pessoas que estão ali nesse processo de ascensão. E aí, quando você me falou agora, eu me lembrei da Cíntia Chagas. Sabe? Quando ela começa a replicar um padrão de beleza, é o corte, é o cabelo, e ela torna aquilo, ela põe o valor ali naquela imagem dela, porque aquilo transmite O padrão um padrão da mulher certinha, perfeita. E ali tem uma coisa que tem muito a ver. Dentro do temperamento dela, aquilo funciona, tá? E talvez, se eu querer replicar aquilo daquele jeito e eu não entender a minha identidade, não entender quem eu sou, talvez eu quero ser essa mulher certinha e passar essa autoridade, mas não se comunica com o meu interior. Mas às vezes você pode passar autoridade com um estilo diferente. Não necessariamente você precisa isso estar que ali eu vestindo queria as falar. mesmas roupas que ela. O que falta aqui, esse acompanhamento, esse conhecimento, porque muitas vezes a gente só quer copiar o outro. Exato. Né? Muita gente você vê copiando o look do Pinterest, por exemplo, né? Tá ali rolando o feed, eu vou copiar isso daqui, mas não é a sua essência. Então, por isso que eu bato muito na tecla durante a minha consultoria de autoconhecimento. Então, a gente faz toda uma análise do seu estilo, esse questionário que você preencheu é uma das etapas. Esse questionário ficou para minha vida inteira. E a gente fala até dos seus valores pessoais, de que comida você gosta, porque são coisas que parecem bobas, mas que interferem totalmente na nossa essência, né? E financeiramente reflete muito, sabe por quê? Porque hoje, quando eu vou fazer uma compra de alguma roupa, eu sei que aquela gola aqui não combina comigo. E aí não adianta você comprar porque tá na promoção. Não adianta porque tá na promoção, porque é modismo, porque é tendência. Exato. Eu sei o que aquela gola significa para mim. É o meu pescoço que ficou mais curto, é o meu trapézio que não valorizou, ficou mais alto. Isso tudo eu aprendi dentro desse questionário lá que eu relatei tudo. Exato. E ela falou, isso não funciona por causa disso. E a gente tem aquele feeling, né, Tati, de entender ali
ali a sua essência mesmo e passar isso para você. É uma coisa que até eu costumo falar que eu trago de diferente na minha consultoria é não seguir esses padrões. Então, a gente pode ter ali como base 7 estilos universais, biotipos, né, de triângulo invertido, mas se a pessoa tá bem, por exemplo, com o biotipo dela, com o estilo dela, a gente só vai adaptar ali para trazer essa essência, porque a gente não tem que padronizar. Eu tenho que entender o seu interior e o que você quer externalizar. E aí, através desses elementos da moda, é que a gente vai pôr a sua essência pro mundo. Entender o interior e externalizar. E externalizar, tipo, exato. eu falava assim, eu quero passar uma imagem sensual, mas eu não uso mini saia. E não necessariamente você vai usar os elementos de um estilo sensual, mas a gente vai trazer elementos na sua roupa, detalhes que vão trazer isso da sensualidade. Aí ela falava, uma saia midi com decote. Como a fenda. Como a fenda. Uma saia midi com a fenda. Então, assim, eu não me sinto bem com esse estilo. E aí ela explica por que você não se sente bem. Eu achei muito fantástico todo o nosso trabalho. E não foi só um momento. Eu acho que a gente passou vários momentos dentro disso. Foi e mesmo a experiência de compras, né, foi muito interessante. A experiência de compras é incrível. Porque você determina um valor que você pode gastar, então não é só simplesmente sair gastando desenfreadamente, comprando roupas novas. Não, fala pra gente entender como que é essa experiência de compra. Vou deixar você falar. Você me passa o valor que você pode gastar, porque muitas vezes a cliente nem tem esse valor. Meu cartão é infinito. E aí a gente estipula esse valor, né? Eu vou previamente nas lojas, então eu já deixo selecionado dentro do seu estilo, do que vai te valorizar da sua cartela de cores, eu já deixo peças selecionadas e a cliente só vai na loja para poder provar. Então, por mais que você não faça a compra dessas peças, é interessante para você entender o caimento dessa peça no seu corpo, para você aprender a comprar sozinha depois. Eu aprendi. A gente vai ver a etiqueta da roupa, então, para a gente entender a composição daquela roupa, se vale a pena, se é algo que vale a pena você pagar caro e vai ser durável, ou se você vai usar 2 vezes e vai encher de bolinha. Então, são pontos que ali fazem você economizar, né? A questão eu me lembro que nesse dia até meu sutiã estava errado. Sutiã é uma coisa que a gente analisa também. Analisou também, a lingerie. Ela falava, não, agora a gente tem que usar esse perfil aqui de lingerie. Exatamente, porque isso modifica como vai estar vestindo a roupa, né? A vestibilidade da peça. Então, a gente tem que pensar em todos os detalhes. E a gente pensou, inclusive, no cabelo, na época que você também fez uma mudança, né? E é o que eu costumo falar, Tati, que eu acho que é muito interessante, é que cada cliente tem o seu tempo. Então, às vezes, para você foi um processo mais rápido, mas tem clientes que têm outras barreiras. O meu foi rápido, foi quase 1 ano. Mas tem clientes que demoram mais. Então, assim, a gente teve um processo para você poder ir absorvendo e entendendo essa sua essência. Porque não é do dia para a noite que você muda, né? Muda tudo. Então, você vai entendendo como aplicar, como colocar em prática e traduzir isso. Porque a gente passa por um processo de aprendizagem. Exato. E com você, eu senti que eu passei por um processo de aprendizagem, de desenvolver ali habilidades onde eu possa reconhecer o que é funcional para mim, o que me valoriza e, principalmente, se está entregando aquilo que realmente eu sou. Exato. E, principalmente, você se sentindo confortável com isso, né? É. Porque não adianta eu te propor um estilo e você não se sentir confortável dentro daquelas roupas, por exemplo. Por exemplo, que tipo de roupa que não caberia como confortável? Roupas largadas. Para você não se sentiria confortável, mas para outras pessoas... Exatamente, tem gente que só se sente bem com roupas mais largas. Então, é muito entender a essência da pessoa mesmo. Essa essência, esse temperamento, como que você analisa? Quais são os pontos mais difíceis que você acredita ter? Ou erros? Na realidade, assim, os erros, eu acho que tem aquela coisa de Instagram, né, que todo mundo fala, e você usar uma calça pantalona que fica curta, que não cobre o sapato. Mas, assim, eu acho que mais do que isso, claro que são pontos que a gente conversa na consultoria, é isso, você não cometer erros a ponto de não se sentir confortável, por exemplo. Então, o erro de você não entender qual é o seu estilo, o que vai te valorizar, ou valorizar o seu biotipo que você quer que valorize, entendeu? Não posso dizer. Eu perdi o fio da meada agora. Não tem problema. Quando a pessoa ela tem um padrão, vamos pensar assim, a pessoa ela tem um padrão de beleza, ela entende que aquilo funciona para ela, mas não entrega quem ela é. Porque às vezes ela não sabe colocar na prática, né? Então, vamos lá, por exemplo, você tem essa questão você tem, querendo ou não, um estilo mais sensual também, tem uma pitada ali. Mas bastante, você, desde o começo, você não queria mostrar isso explicitamente. Não quero ser piriguete, não. Exato. Piriguete, não. Então, assim, a gente nunca colocou uma mini saia uma com salto sexualização, alto. não. Exato. Você tem esse lado do sensual, mas a gente não tem aquilo explícito, como a mini saia, ao mesmo tempo usando um decotão e um salto alto, porque daí vai ficar vulgar.
Isso. Então, é isso a questão da gente entender a essência, o que você pode passar, o que você precisa passar, né? E como colocar isso em elementos. Então, o erro aí, no caso, seria, por exemplo, você não estar se sentindo bem nessa roupa. Mas a gente consegue trazer esses elementos de sensualidade de uma forma mais sutil. Você tem alguma dificuldade da pessoa, ela tá te falando uma coisa que ela quer ser, mas na verdade, na realidade ela não é? Isso acontece bastante. Às vezes, da imagem, a pessoa falar que ela é uma coisa, mas na prática ela é outra. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de cor, eu não uso estampa. Quando eu chego no armário da pessoa, metade do guarda-roupa é estampado. Nossa! Então, às vezes, a pessoa tem essa imagem um pouco distorcida de si mesmo, né? E aí é uma grande, não digo dificuldade, mas um desafio a gente também mostrar isso para a cliente, porque ela precisa, de forma sutil, né? Porque eu não posso falar, querida, você não tá entendendo nada, você não tá se enxergando. Então, assim, a gente tem que ter esse tato, né? De passar com sutileza para a cliente o que ela precisa mudar e, às vezes, muitas vezes, mostrar que ela mesma não tá se enxergando como ela realmente é. Então, é um trabalho realmente que é muito delicado, porque a gente tem que ter esse tato. Desafiador, né? Porque Sim. você vai mostrar para ela que essa pessoa que busca esse tecido colorido, essas estampas, quem é essa pessoa? Normalmente é uma pessoa criativa, né? Criativa. Mais ousada, que gosta ali de misturar, trazer alegria para o dia a dia, mas normalmente está muito associado com esse estilo mais criativo mesmo, quem traz essas cores, né? Às vezes misturando um roxo com amarelo. Você lembra até um trench coat roxo seu? Que a gente fez essa combinação com roxo amarelo. com amarelo, ficou maravilhoso. Essa pessoa dentro do profissional, você acha que pode trazer algum impacto? Eu penso agora, essa mulher, que ela é muito criativa, que ela tem esse lugar de trazer essa roupa colorida, e dentro do profissional ela precisa comunicar algo mais sério. O que faz com ela? A gente consegue trazer elementos criativos e não o look inteiro, porque é isso. Normalmente elementos as pessoas criativos e não o look inteiro. Por exemplo, num acessório, num lenço, porque acontece muito isso. Às vezes da pessoa ter esse lado criativo, até futuramente querer trabalhar com algo que você consiga expressar mais essa criatividade, mas no momento, por exemplo, dentro de uma empresa que é tudo mais engessado. Então, como que a gente faz? Se tem um dress code, a empresa, alguma coisa do tipo, a gente traz esses elementos mais sérios que precisa, mas para a pessoa não perder ali a sua essência, a gente traz dentro de um acessório diferente. Por exemplo, esse meu colar é um acessório mais criativo. Então, a gente consegue trazer um acessório desse tipo dentro de uma roupa mais formal, algo mais sério, para poder ir ali balanceando e a pessoa não perder a essência dela. Nossa, incrível. E trazer esse lugar de tô exercendo aqui o meu papel e também tô trazendo sou eu, a minha, né? Trazer a minha personalidade, que eu acho que falta extremamente muito importante. Dentro das pessoas, ela entender qual é a sua personalidade e entender o que é funcional para ela dentro disso. Exatamente. As pessoas, elas andam replicando muito, principalmente nesse lugar de tendência. Como que fica, eu vou passar por uma tendência e ela não combina comigo, como que eu posso tê-la para mim e com equilíbrio? Eu acho que é um ponto que eu sempre passo ali na Como é consultoria que com as seguir a clientes. moda? Essa Essa moda não combina comigo. A gente pode seguir a moda, digamos assim, mas a partir do momento que você entende o seu estilo e o que você quer passar, você já não vai automaticamente se apegar a essa tendência. Então, você vai entender ali se faz sentido ou não a tendência para você. Então, eu quero comprar, não sei... O jeans largado. A minha filha chegou ontem em casa com um jeans largado enorme. Eu falei, gente, eu amei. Então, você pode trazer isso, mas você entendendo que provavelmente não faz parte da sua essência. Então, assim, é isso. Você tem esse desejo, você não precisa se reprimir, mas você tendo essa consciência que você vai ter que trazer elementos que tragam alguma coisa do seu estilo pessoal para balancear ali com o que tá fora. Por exemplo, eu vou colocar um jeans largado com alguma coisa? De repente, tomara que caia. Tomara que caia. Vai trazer ali um pouco da sensualidade. Daí você capricha na maquiagem do jeito que você quer, os acessórios do seu estilo. Mas acho que o principal em relação à tendência, Tati, é você entender que você pode usar a tendência de moda, mas isso não tem que te guiar. Então, assim, você sair comprando um monte de coisa que tá ali na moda, na tendência, e não faz o menor sentido pra você, só porque você tá vendo no Instagram que você precisa ter, acho que esse é o ponto. Você não precisa disso. Quando você se conhece, você não segue só simplesmente uma tendência. Você compra a tendência se você acha que faz sentido para o seu guarda-roupa. Eu acho que isso que é fundamental. Se você tem vontade e você quer, ok, não tem problema nenhum você usar. Mas não você só se guiar por tendências. Então, a moda, ela vai te trazer aqui elementos, mas ela não vai ser definitiva quando você se conhece. Exato. Se você não se conhece, meu bem, você vai gastar um pouquinho de dinheiro. E por que eu estou falando isso no valor? Porque uma consultoria de imagem, muita gente, às vezes, coloca nesse lugar, porque é muito caro. É muito caro. Porque é um trabalho que... Mas, gente...
Mas é um preço que, de repente, depois você vai fazer mudar a sua vida. Muda muito! Se eu pudesse enfiar na cabeça de vocês isso daqui, muda demais. A sua comunicação muda, o seu posicionamento, a forma que você está mostrando para as pessoas quem você é. Então, profissionalmente, já vai um monte embora. E o principal, assim, Tati, acho que mais do que a imagem também que você está passando, é você estar bem consigo mesmo. Quando você está feliz, porque se sentindo bem. Você sente força nisso. Exatamente. Então, você fica confiante. A sua segunda pele te passa essa confiança. Você externaliza isso, Você externaliza, você não encolhe, você não fica para dentro. Exato. Você não fica inseguro nos ambientes. Você chega de cabeça erguida porque você está confiante, porque você sabe que aquele estilo é para você. Exatamente. Dentro da sua identidade e dentro do seu propósito, do que você quer ser, do que você se imagina, onde você se imagina estar. Então, trazer esse valor de que não porque é caro, eu imagino, porque na época, eu vou falar a verdade aqui, talvez ela nunca exponha. Para mim era muito caro naquela época fazer aquilo. Era um absurdo de caro. Eu falei, meu Deus do céu. Isso tudo mesmo? E tinha várias etapas. São várias etapas, são 6 etapas. Aí compra 1, compra 2, compra 3, compra 6. Aí eu falava, gente, eu vou comprar só a 1. Aí depois a 2. Talvez o pacote inteiro. Porque o conjunto que faz toda a diferença, né? O processo. Faz toda a diferença mesmo. Porque imagina eu indo ter que fazer as compras sozinha. Depois porque você passa por várias etapas, você se estuda, né? Exato. Dentro desse lugar. Então, como que seria eu comprando aqueles sapatos? Porque a parte do sapato foi muito difícil. E às vezes, né, Tati, a pessoa não se permite. Então, a minha função também é fazer você testar coisas novas. Então, coisas que às vezes você não estava acostumada, que você nem imaginaria provar. O vermelho. Gente, eu vou contar. Conta. Quando ela chegou, a primeira coisa. Nossa primeira análise, quando ela me falou, eu perguntei que cores que você jamais usaria, que você não gosta. Vermelho. De jeito nenhum. Não usa vermelho de jeito nenhum. Olha a boca dessa mulher hoje. Hoje eu tô de vermelho, fala que eu sou a Mamãe Noel. Exatamente. De tanto vermelho que tem nos meus looks. E às vezes é aquele preconceito, né, que a gente tem da cor, por exemplo, não, isso aqui tá muito associado com vermelho, com sensualidade, é muito vulgar. E sinceramente, quando a gente começou, você nem sabia que você queria trazer esse lado mais sensual. Não, foi algo demorou. Que a gente foi descobrindo. Descobrindo. Então é isso, o vermelho, querendo ou não, tá associado a isso, e na época você falava, não, isso de jeito nenhum, eu preciso passar a imagem de uma mulher séria. E aí você vai para esse lugar de segurança e quanto que isso impacta, e aquele investimento financeiro que no começo era exorbitante para mim, porque agora eu acho que já está mais flexível, né? Eu espero, vamos dar desconto para os seguidores aqui. Descontos. Era um lugar muito... Eu falava, não tem, não é para isso tudo, gente, foi decisivo, foi muito decisivo. Até assim, acho que foi muito decisivo também na questão do investimento nas roupas, né? Porque por mais que não seja imprescindível que a pessoa renove todo o guarda-roupa, no seu caso, você trouxe toda uma nova personalidade ali, né? Você mudou tudo, então isso também fez muita diferença. Mudou tudo, mudou. Ela foi em casa, ela tirou todas as roupas do guarda-roupa, espalhou tudo e perguntava, entendia. E é um tira e põe de roupa que é extremamente necessário para você também entender o que eu tô falando, né? Os acessórios, eu não usava acessório, eu só usava preto, era preto fratoso. Bege. Bege. Nossa, eram umas cores neutras e toda a primavera cintilante, brilhante. E aí o meu olho brilha cada vez que eu te vejo no Instagram com uma cor colorida, com um colorido, com rosa, com laranja. Pink, tudo junto. Maravilhoso. Muito bom. Dentro da sua carreira, quais os desafios, Diandre, que você considera assim, que vem muito forte dentro dessa carreira de moda, você ter essa comunicação, você alcançar essas pessoas? Eu não lembro em que momento a gente se conectou de fato. Eu acho que é através dessa relação cliente-profissional. Mas, assim, como que eu conheceria você se não fosse ali? Porque eu acho tão distante para muitas pessoas e elas não colocam isso no lugar de prioridade na vida delas. Eu acho que esse desafio de você alcançar essas novas pessoas é pertinente para ti? Atualmente, assim, o Instagram acaba sendo um portfólio, né? Tá. Mas eu acho que vai muito também do boca a boca. Eu acho que é o principal meio ali para minha área, porque nada como ver um exemplo, uma amiga, alguém conhecido que conseguiu mudar totalmente e você querer se inspirar, né? Porque eu acho, por exemplo, você inspira muitas mulheres e eu acho que muitas mulheres que te viram também me procuraram depois disso. E acontece com outras clientes também, de verem amigas que se transformaram, que estão conseguindo ali mostrar o melhor de si, né? Sua melhor versão, eu costumo falar.
E querem também isso para si, trazer essa confiança, esse poder todo. Então, o exemplo das outras, esse boca a boca, eu acho que é a principal propaganda. Muito bom. Eu me lembro até na época que minha mãe falou, meu Deus do céu, esse foi o melhor investimento da sua vida. E acho que muito importante também, assim, a imagem que eu também passo para as clientes, né? E a cliente se conectar com a minha imagem, porque também tem muito disso. Às vezes a cliente se conectar com o meu estilo. Porque às vezes o meu estilo não é o que uma pessoa está procurando, é o de uma outra consultora. Então tem isso da conexão consultora-cliente. Me conta. Por exemplo, eu não sou a consultora que usa terninho e fica toda formal, de blazer e tudo mais. Eu tenho um estilo mais criativo, mais despojado. Então as clientes acabam identificando. Quando você vai buscar uma profissional de consultoria, você também tem que entender isso, analisar qual é o perfil daquela consultora. Ela vai conseguir agregar aquilo que eu quero? Então, tem muito isso da conexão de cliente e profissional. Como tudo, né? Quando a gente vai fazer uma sobrancelha, algum outro procedimento estético, a gente tem que se conectar com aquela profissional. E na minha área também não é diferente. Você acha, então, que o seu estilo termina inspirando a escolha das pessoas? Você inspira pessoas... Conecta, né? Conecta. Porque, como eu falei, tudo transmite uma mensagem. Então, os acessórios que eu escolhi estar aqui hoje, a roupa que eu escolhi, tudo vai transmitir uma mensagem. Isso conecta com pessoas. As pessoas se conectam com esses elementos, por mais inconsciente que seja. E essa é a magia da consultoria, eu falo. É assim, inconsciente, através de elementos, eu vou te falar, eu me conectei no seu anel, que você sempre usa. Sempre usa anel. Acho que acessório é um dos meus... Gente, eu tenho que trazer mais esse elemento do anel pra mim. Eu amo os anéis que ela usa. Exato. Nossa, e faz todo sentido agora que você tá falando. E assim, é claro, né? Você tem uma base de conhecimento, porque não é só você fazer um curso de consultoria e se lançar no mercado. Né? A gente vê muito hoje em dia. Sem julgamentos, mas assim, é porque vai muito além. E eu vejo pessoas que fizeram, eu tenho a minha paleta. Às vezes, minha amiga ela fez um curso, não sei o quê. Nada contra, às vezes a pessoa pode ser uma excelente profissional. Sim, mas é porque a entrega do seu conteúdo... É uma bagagem que eu carrego, né? É muito Então, ampla. as pessoas que realmente estudei moda a minha vida inteira, né? Então, é minha paixão falar sobre moda e trazer isso, ver essa diferença que faz na pessoa. Porque é uma mudança, assim, impressionante mesmo. Eu me sinto orgulhosa das minhas clientes. Ai, que bom que você se sente orgulhosa de mim. Com certeza. Muito bom. E aqui para as nossas maravilhosas, vamos ver o que a gente vai perguntar mais. De finalzinho, a gente fez algum finalzinho para ela? Acho que a gente tinha... Dos medos do julgamento. Isso é muito bom. Isso é bem bacana que a gente tinha conversado. Diandre, sobre medos de julgamento. Quando a pessoa ela sente vontade de ter um estilo, de usar uma roupa, e ela entra nesse lugar de ser julgada, de ser apontada, como que você vai trabalhar essa força dentro dela? Vou te dar um exemplo. A gente tem uma amiga em comum e ela não usa vestido curto e vermelho, mesmo ela gostando muito do vestido curto e vermelho, porque ela acredita que essa comunicação vai para esse lugar que a gente já tinha falado. Como que você traz essa... Não, você pode usar, mas em que momento, de que forma você fala para ela? A gente tem que respeitar muito o momento da pessoa, né? Porque às vezes tem barreiras que ultrapassam ali o limite da consultoria de imagem. Às vezes é algo até psicológico mesmo, de questão de terapia. Você chega a ter essa conversa com ela meio que terapêutica? Eu não estou ali na área da psicologia, mas às vezes indicar um profissional, porque às vezes a gente vê mesmo que tem clientes que estão precisando desse tratamento ali, de um auxílio, de uma terapia, para poder destravar outras áreas da vida, né? Então, assim, eu falo, a consultoria de imagem, ela não vai resolver a sua vida inteira, né? Porque eu não sou psicóloga, mas a gente consegue ajudar muita coisa a clientes que às vezes tenham essas barreiras. Então, por exemplo, é muito respeitando o momento da pessoa e o tempo dela. Então, eu vou incentivá-la, vou aprovar ali o vestido vermelho, o vestido curto, se é algo que ela tem esse desejo. Tem esse desejo. Tem 5 vestidos vermelhos curtos então, em casa. A gente vai arranjar formas de combinar, de repente, esse vestido vermelho, de repente jogando uma terceira peça. A terceira peça, eu lembro. Pra gente começar aos poucos. A gente vai começando aos poucos trazer isso pro dia a dia dela, até ela sentir essa confiança de usar. E é isso, é respeitando sempre o limite da pessoa. Eu nunca vou impor nada pra ela. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que esse vestido vermelho comunica o que ele comunica. Ele curto, ele vai aumentar essa comunicação do sensual, do sexualizado, mas a pessoa, ela entra nesse lugar de conflito. A gente fala pra ela... Você não já sabe que é isso mesmo? É isso. A gente tem que entender onde ela quer usar, como ela quer usar.
em que situação e entender o porquê ela não se sente bem, pra gente poder ir fazendo esse balanço. É sempre com muita conversa e com muita paciência, porque, como a gente falou, não é só simplesmente colocar uma roupa e sair na rua, porque senão a pessoa também não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável, né, segura de si. Então, a pessoa também tem que estar confortável com aquilo que a gente está propondo e com o que ela quer usar. Então, por isso que eu falo que é um processo longo, que às vezes demora um tempo até a pessoa realmente conseguir colocar em prática ali tudo que ela aprende e tudo que ela quer. Você acha que muitas vezes o padrão, a sociedade, ela termina trazendo muita força a isso? Totalmente, né? Os padrões que são impostos hoje pra gente do que é certo, o que é errado, acabam limitando muito. Então, eu vejo muitas clientes que têm essas limitações, né? De certo e errado, pode, não pode. Então, eu costumo falar assim, que não tem o pode, não pode. Tem o que vai te representar e o que não vai. Então, a gente vai entender isso. Eu tento fugir muito dessas regrinhas já, padrões prontos, sabe? De certo e errado. É muito do que você quer passar e de como você se sente confortável com isso. E a consultoria de imagem para o mundo masculino? Como que vem se apresentando no mercado atual? É algo que vem crescendo muito. Eu tenho estudado, inclusive, mais para poder começar a atender esse universo masculino, porque também é um pouco escasso, né? Que normalmente tem muito esse preconceito no universo masculino de que isso é coisa de mulher. E, na realidade, não. A imagem que o homem passa também, por exemplo, numa empresa, com certeza, a roupa que ele usa, o corte de cabelo, faz toda a diferença também. Às vezes se torna padronizado, né? O uso daquele Exatamente. terno. Aí a empresa, ela tem aquele dress code que é... E acaba sendo muito limitado para o homem, né? Então, o homem que sai fora disso, às vezes, acaba sendo mal visto. Mas é algo que tem mudado o conceito e tem crescido muito também. Se a gente começasse a comunicar mais esses valores que você pode trazer dentro para o homem, que eu falo agora, que ele pode usar uma roupa que tenha traços mais arredondados, né? Dele trazer mais esse estilo, essa moda, a bermuda mais curta, é comunicar mais isso, porque às vezes a gente sente que eu costumo falar forte. Que a moda masculina é sempre mais atrasada que a feminina. Então, enquanto a gente tá saindo da wide leg, por exemplo, da roupa, da calça mais larga, o homem ainda tá começando a entrar. A gente sabe aquela coisa? É sempre um passo atrás. Então, eu acho que é algo que tá ali muito caminhando ainda para uma evolução e tende a aumentar com certeza. E você acha que atrasa? Eu acho que a mentalidade machista que a gente tem no mundo. A cultura mesmo. A cultura mesmo, aquela ideia de que o homem não pode se vestir bem, não pode se importar com moda, com imagem, que isso é coisa de mulher. E na realidade não é, né? A imagem tá ali para todo mundo. Para todo mundo. E o que você está comunicando com ela? Exatamente. Nossa, que incrível. Amei ter você aqui hoje. Obrigada. Você foi maravilhosa, entregou muito. A gente entendeu como tudo isso funciona, a importância, né, do se vestir para si, né, de entender que a sua roupa é a sua segunda pele. Exato. Os seus acessórios, eles vão trazer aí um complemento, né, toda essa parte de cores, o quanto que elas podem te valorizar e te trazer para esse lugar de se sentir confiante. E, principalmente, tudo estar alinhado ao seu propósito. Foi lindo, foi maravilhoso. Temos presentes? Ai, temos presentes. Que delícia. Um deles é para você, um para mim. Ai, que tudo. Esse é o nosso ateliê. É uma lembrancinha do meu ateliê. Isso, é da minha marca, Diandre Atelier. São peças mais coloridas, porque eu amo esse lado colorido. Nós amamos. Cheiro bom, esse lado criativo. Que delícia. Sim. Ai, que lindo! É uma necessaire para suas viagens. Ai, muito bom! E você que fez? Sim, a gente que faz tudo lá no ateliê. Nossa, que incrível! Eu e minha mãe, ela me ajuda em tudo. Mãe, você arrasa, a mãe tá aqui no fundo. Depois eu quero uma foto com a mãe, maravilhosa. Nossa, que linda! Já vamos ter lugar para estrear. Vocês já sabem? Não sabem, né? E essa aqui é uma lembrancinha para as seguidoras. Para nossas seguidoras maravilhosas que temos aqui. Uma peça que do ateliê. tal um sorteio? O que vocês acham? Então vamos de sorteio sim dessa peça maravilhosa do ateliê que eu já estou vendo aqui que é bem bonita. Fiquei com um pouco de recalque, eu vou participar desse sorteio também. Isso aí, gente. Esse foi mais um TatiCast incrível, maravilhoso. Di, muito obrigada pela sua presença maravilhosa. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. É muito relevante que você faça esse movimento pra gente, porque aí o YouTube entende, né, que o nosso conteúdo realmente é importante e agrega muito. Dá o seu like e ativa as notificações. E eu te espero no próximo programa. Beijo, beijos!